Olá, tudo bom, pessoal? Nesse vídeo aula a gente vai fazer a demonstração da lei dos cossenos. Imaginando aqui tem um triângulo qualquer, que apenas deu dois lados e um ângulo, que se a gente encontrar o valor de x. Se a gente pensar um pouco, como que a gente pode fazer? Né? A gente pode primeiro traçar uma altura para posso encontrar essa base usando lei de cosseno. Por quê? Porque eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Tendo essa base, né, e tendo essa hipotenusa, aplico o teorema de Pitágoras e encontro a altura. Aí aqui de novo, aplico de novo o teorema de Pitágoras e encontro o valor de x. É assim que as pessoas calculavam antes da lei de cosseno. Agora, com a lei de cosseno, a gente não precisa aplicar duas vezes o teorema de Pitágoras. A gente apenas um passo que a gente chegue na resposta. Então, vamos fazer a demonstração e o raciocínio é o mesmo do exercício. Que primeiro vamos traçar uma altura e vamos chamar de H. Certo? Não tem que encontrar essa base primeiro? Vamos chamar essa base de M. Para encontrar essa base, a gente vai usar a lei de cosseno. Que aqui é hipotenusa, aqui é cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo delta é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Por sua vez, se colocar um embaixo, multiplica cruzado, temos o M é igual a B vezes cosseno de delta. Muito bem. Agora, se tem o valor de M, eu posso usar o teorema de Pitágoras e encontrar o H. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Perfeito. Agora, tendo H, posso aplicar de novo o teorema de Pitágoras. No entanto, está faltando esse segmento, mas a gente já sabe aqui é M e o total é C, então esse segmento vai ser C menos M. Aí, olhando aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, o A é hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos colocar aqui entre parênteses. Então, vamos abrindo aqui. Quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos duas vezes primeiro por segundo mais quadrado do segundo. Certo? Quando chegou até aqui, pode comparar com as duas equações que a gente encontrou aqui de cima. Percebem? Quem é h ao quadrado mais m ao quadrado? M ao quadrado mais h ao quadrado não é o b ao quadrado? Então aqui é b ao quadrado. E por sua vez, quem é o m? M que a gente encontrou é o b vezes cosseno do delta. Então, arrumando um pouco, colocar a ordem alfabética, você vai ter C vezes B é B vezes C. Então, está aqui a fórmula da lei dos cossenos, que por sua vez não se parece com o teorema de Pitágoras. Então, aqui, muito fácil de lembrar, é o teorema de Pitágoras menos duas vezes B vezes C vezes cosseno. Ok, então, usando a lei de cosseno, agora vamos resolver esse problema que a gente tinha que usar duas vezes de teorema de Pitágoras. Agora vamos tentar usar uma vez. Então, quem é o lado oposto do ângulo? É o x. Né? Então, lado oposto, né, é o a. Então, vai ser o quê? X ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A única diferença é o quê? Menos duas vezes b vezes c, 4 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64. Vezes cosseno de 60 graus é meio. Perfeito. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 64 são 80. E aqui, multiplicação primeiro. Meio, metade de 64. 32.
2. Então, x ao quadrado vai ser 80 menos 32, que vai ser 48. Então, x igual a raiz de 48, que por sua vez vai ser igual a 4 raiz de 3. Ok? Então, em vez de a gente calcular duas vezes de teorema de Pitágoras, graças à lei de cosseno, a gente pode apenas um passo e a gente chega na resposta.